Olá, pessoal! Liderança formadora. E quando falamos sobre a liderança formadora, nós temos diversos exemplos ao longo da história da humanidade. Líderes que mostraram como gerenciar crises, como mediar conflitos, como cuidar de pessoas, para que pudessem trabalhar em prol de metas, de objetivos, para atingir resultados. E existem vários exemplos no âmbito militar. E começo citando um livro que me chama muita atenção, que é o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Então esse general ali do período ali da antiga China, ele vai falar exatamente sobre como cuidar de pessoas, como trabalhar o emocional e não somente as estratégias. Então, Sun Tzu, ele vai orientar sobre como se posicionar diante das tropas, como orientá-los de maneira que eles entendam qual é o alvo. Sun Tzu, ele vai falar, por exemplo, sobre como não levar as suas tropas à exaustão, como preparar o grupo, ou seja, o time, para que as incursões militares ocorram no momento certo. Então, orientar, preparar, distribuir o grupo, perceber a moral das tropas, porque se a tropa está desanimada e você ainda insiste em um projeto, em um ataque, pensando nos termos militares, você corre o risco de sofrer a derrota. Então é necessário cuidar primeiro das pessoas. Há uma frase que Sun Tzu vai dizer que se você tratar os seus soldados como soldados, eles vão lutar com você. Porque a doutrina militar é a doutrina da obediência, de seguir ordens, de acompanhar aquele que está no cargo de liderança ou de chefia, ou simplesmente que está no comando. Então, se você tratar os seus liderados, os seus soldados, como soldados, eles vão para a guerra, lutarão conforme você orientar. Agora, se você tratar os seus soldados, ou seja, os seus liderados, como filhos, eles, mais do que lutar com você, eles vão até mesmo morrer por você, se sacrificar por você. Então, a questão do cuidado, do carinho com a sua equipe, leva esse time a andar junto com você e não andar na direção que você aponta como líder. Não vai apenas se limitar a uma questão de ordens, de você dizer, vocês precisam ir nessa direção e eles vão caminhar. Eles vão executar enquanto você estiver à frente. Não, eles vão ganhar autonomia. Então, é importante você pensar na liderança dessa forma. Um dos livros também que trouxe muita influência ao meu pensamento de liderança é o livro de John Maxwell, onde ele vai relatar as 21 leis irrefutáveis da liderança. Leis que vão apontar para o trato humano e como lidar com as pessoas, como fazer com que as pessoas sejam engajadas em projetos, em metas e alcancem objetivos, os resultados esperados pelo líder e esperados pela organização. Então eu posso destacar dentre essas 21 leis a lei do crescimento explosivo de líderes, que tem tudo a ver com liderança formadora. Porque quando pensamos em liderar, não é liderar sozinho, mas é formar líderes, e isso já foi falado. E quanto mais pessoas aptas, preparadas para te apoiar, mas também para liderar, para conduzir as orientações que você informa ao grupo, quanto mais pessoas preparadas para isso, melhor é a comunicação, melhor é a performance do time que foi formado, melhor é a liderança. Então, a liderança explosiva é formar vários líderes que se engajam
conforme a visão que você implantou, conforme o projeto que foi estabelecido. Então, o John Maxwell vai falar muito sobre isso. E também temos o Ann Stanley, que escreve o livro sobre o líder da próxima geração. No caso do Ann Stanley, uma coisa que ele vai destacar é a ideia da inspiração, a ideia do exemplo, onde o líder é aquele que motiva, é aquele que mostra o caminho, que aponta a direção e que faz com que a sua equipe, e aí vamos pensar em termos militares, com que a sua tropa fique motivada e então vá segui-lo. O líder precisa ser seguido antes mesmo de ser obedecido. Então, pensando em tudo isso, vamos agora traçar alguns princípios que vão nortear a liderança formadora. Então vamos lá. O primeiro princípio, que é um princípio basilar, que todo líder precisa ter isso bem claro, precisa se preocupar com isso, é que o líder lidera a si mesmo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas convém reforçar esse detalhe. O líder, ele precisa cuidar da sua saúde, ele precisa cuidar da sua mente, ele precisa ter momentos de lazer e ele precisa ter ali um cuidado com a sua família, que é o seu berço, que é o local onde ele cresce, se desenvolve. O líder precisa ter momentos de tranquilidade para que ele possa pensar, para que ele possa ordenar os seus pensamentos, para que ele possa refletir e assim ele possa se organizar para liderar com sanidade, com tranquilidade a sua equipe. Se o líder não descansa, se inclusive é uma das leis importantes da liderança, que é a lei do descanso. Então é um princípio muito importante. Se o líder não descansa, se o líder não tem esses momentos para buscar tranquilidade, ele não consegue liderar pessoas. Se ele não consegue se manter, como ele vai manter outros? Se ele não cuida de si mesmo, como ele vai cuidar de outras pessoas? Então entenda, o líder, ele começa liderando a si mesmo. Ele começa tendo disciplina, disciplina de estudo, disciplina de horário, de alimentação, de atividade física. Se ele não faz isso, como ele vai cobrar isso das pessoas que ele lidera? Então, ele precisa dar o exemplo. Mas se ele anda todo errado, como ele vai pedir que os seus liderados caminhem de uma forma adequada? Então, o líder lidera a si mesmo. O líder não é o cargo. Liderança não tem a ver com um posto de chefia. Aliás, existem empresas e organizações de forma geral, sejam elas instituições, organizações não governamentais, igrejas, comunidades, associações de bairro, sindicatos, tantos tipos de organizações humanas, famílias, tantos grupos no qual você tem uma pessoa que tem a prerrogativa do cargo. É ele que manda, é a ele que você deve se reportar, é ele que dá as ordens, é ele que define as diretrizes. Mas você vai ver uma pessoa que é altamente influente, mas não tem cargo. E é uma pessoa que é seguida, que as pessoas se espelham nela, que as pessoas admiram essa pessoa e seguem o seu exemplo. Então, uma regra fundamental quando falamos sobre liderança, para lembrar que liderança não é o cargo, é lembrar, o líder é seguido. Se ninguém está te seguindo, então há um grande problema. Então entenda que quando falamos de liderança formadora, estamos falando do caminho do sucesso. Então não existem profissionais de sucesso que não lideram, que não influenciam, que não levam pessoas a agir em prol de um objetivo. Então, você precisa liderar. Ainda que você lidere uma pessoa,
Você está dentro do contexto de uma empresa pequena, que tem 2 pessoas. Você é o líder, você já lidera a si mesmo e você já lidera a pessoa que trabalha com você e ainda influencia grupos de pessoas que de alguma forma contribuem para o processo do trabalho da sua empresa ou da sua organização. Você lidera, por exemplo, uma organização, talvez um grupo de pessoas numa comunidade religiosa. Ainda que seja um grupo pequeno, você precisa influenciá-las. Elas precisam olhar para você e não é uma questão de idolatrar, mas de ver o seu trabalho, o seu empenho, dedicação. Elas precisam se espelhar em você e assim elas vão te seguir. Então, novamente, o líder é seguido. Vamos ao próximo princípio. O líder lidera o time, ou seja, o líder é mais do que um chefe. O líder organiza um grupo de pessoas e estas pessoas têm pensamentos diferentes. Então, essas pessoas que têm pensamentos diferentes, ideias, culturas, imagine liderar um grupo muito diverso, homens, mulheres, de várias idades, muito jovens, mais velhos, que vêm de culturas ou até de países diferentes, que têm hábitos muito diferentes. Como lidar com essas pessoas? Um segredo básico é conversar com estas pessoas, entender quais são seus desejos, quais são as suas necessidades, quais são seus potenciais. Líder, ele busca despertar potenciais, ele busca os conhecimentos, as habilidades e tenta trazer essas habilidades para que isso enriqueça o projeto, a visão de trabalho, para que o objetivo seja alcançado, para que a performance do grupo, do time, possa melhorar. Então, o líder precisa dialogar, precisa conversar. Se ele não faz isso, ele não está liderando. Então, apenas apontar e dar ordens e dizer faça isso e porque eu quero que seja dessa forma. E o time, quando não entende por que está fazendo aquilo, por que está agindo, esse grupo, ele caminha meio que desmotivado, perdido. Se você perguntar, mas por que você está fazendo isso? Não sei, é porque me mandaram. Então, liderança não é isso. Não é colocar pessoas para trabalhar sem elas saberem o porquê, mas é conscientizá-las do objetivo, da importância. É fazer com que entendam a relevância da sua atividade, porque assim, estas pessoas vão agir melhor. A sua liderança vai ficar mais leve. Elas vão estar engajadas. Esta é uma palavra-chave. Quando falamos em liderança, estamos falando em buscar engajamento das pessoas em prol de um objetivo comum a todo aquele time. Então, o líder lidera o time. Ele não lidera a empresa, a organização. Não, ele lidera pessoas e precisa contar com elas e cuidar dessas pessoas. Então, vamos ao próximo princípio. Agora, o próximo princípio, ele, claro, está bem atrelado ao princípio anterior. Um líder, ele lidera por camadas. O que seria isso? Bom, isso é um princípio que veremos em várias culturas, que veremos ao longo da história da humanidade, de vários líderes que entenderam e aplicaram esse princípio. Mas, quando olhamos um exemplo que está na Bíblia, existe um dos grandes líderes do judaísmo e do cristianismo, que é Moisés. Moisés, ele estava diante do povo de Israel e precisava liderar aquele grande grupo. E nesse momento, liderando aquele monte de pessoas, gerenciando crises, resolvendo problemas do tipo criminosos, questões de crimes, de falhas morais, de atos ilícitos
como julgar tantas e tantas pessoas, como cuidar delas de maneira que elas sintam que estão tendo justiça. Como fazer isso? Aí o seu sogro, Jetro, ele vai até Moisés e diz: por que você não escolhe líderes para liderar alguns grupos? Ou seja, você tem 1000 pessoas, aí põe um líder que vai gerenciar os 1000. Ótimo. Mas dentro desses 1000, coloque, por exemplo, mais 10 líderes. E cada líder vai cuidar de 100 pessoas. E dentro desse grupo menor de 100 pessoas, põe mais 10 líderes. E cada líder cuida de mais 10. Ou seja, por camadas. E aí ele lidera os líderes que lideram os outros líderes. E isso é liderança por camadas. Esse princípio que aparece na história, na trajetória de Moisés, e veja que ele ouviu um conselho, o que nos faz pensar que o líder, ele precisa ouvir as pessoas ao seu redor, porque muitas vezes você, na maioria das vezes, você não terá todas as soluções. Então, o líder busca soluções na sua equipe, no seu time. Ele junta as pessoas e traz ideias e aproveita aquelas que podem ser aplicadas. E, inclusive, isso motiva as pessoas. As pessoas se sentem parte do processo. O líder precisa incluir as pessoas e elas precisam fazer parte do processo para ficarem engajadas. Então, nós lideramos por camadas. Você traz um grupo menor, você prepara eles, apresenta a visão, mostra onde você quer chegar e explica a eles. Agora, busquem pessoas que estão aptas, que têm habilidade e que possam gerenciar um outro grupo. Então, essas pessoas vão ser lideradas, mas vão também ser treinadas para serem líderes que vão liderar outros grupos de pessoas. E assim a sua liderança, ela deixa de ser centralizada, você distribui a liderança e isso é um princípio básico da delegação. Você vai delegar e assim você consegue coordenar, gerenciar crises, fazer a gestão de pessoas de uma maneira muito mais eficiente. Vamos ao próximo princípio. O líder precisa conhecer seus liderados. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é importante aprofundar um pouco mais. Inclusive, acabamos de dizer que muitas vezes as soluções para os dilemas do trabalho, do processo que está sendo desenvolvido, vêm dos liderados. Então, conhecer os liderados, conhecer sua visão, conhecer suas ideias, conhecer o seu background, ou seja, aquilo que eles têm de bagagem, de currículo, tudo isso é importante e vai contar e ser decisivo. Mas tem mais, não é só conhecer do ponto de vista profissional. Essa pessoa, ela enfrenta algum problema, ela tem algum dilema na sua vida, ela tem traumas, ela tem dificuldades, coisas que a travam. Porque muitas vezes nós olhamos para um liderado e podemos talvez pensar, ele não tem jeito, ele não está apto, eu vou descartar ele da equipe, eu não vou dar oportunidade para ele. Mas você já conversou com ele? Porque talvez em uma conversa você consegue obter, retirar dele o melhor. Talvez ele tenha muito a oferecer à equipe. Talvez haja um grande potencial naquela pessoa que é muito tímida, muito recatada, muito retraída, mas que tem conhecimentos, ideias que podem agregar valor ao projeto, à visão a qual a sua equipe, o seu time tem caminhado. Então, pense nisso, conheça os seus liderados, separe um tempo para conversar com eles, para buscar ideias, para traçar metas e, inclusive, ofereça ajuda. Pergunte ao seu liderado o que você precisa, o que você precisa para realizar o seu projeto, o que você tem de demanda na sua vida pessoal, o que tem te incomodado.
de que forma eu poderia te ajudar, ou eu posso encaminhar alguém que vá te auxiliar, para que você resolva, se sinta bem, e assim eu possa ter você ao meu lado, trabalhando, desenvolvendo o seu melhor. Então, cuide das pessoas e conheça as pessoas que você lidera. Entenda, liderança se trata de cuidar de pessoas. Vamos ao próximo princípio. O líder, ele influencia. O líder gera influência. Então, entra novamente na questão de conhecer, de cuidar. Por quê? A partir do momento que você cuida e conhece, conversa, tem diálogos, estas pessoas agora te conhecem e você conhece elas. A partir de agora, você sabe o que falar, quais são os pontos sensíveis, e assim você pode ir transmitindo a ideia, o projeto, e buscando o engajamento dessas pessoas, e assim você poderá influenciá-las. Muitas vezes você pode dizer para alguém, faça isso, e pela prerrogativa do cargo a pessoa vai obedecer. Mas talvez você possa dizer, precisamos fazer isso. Você pode me ajudar? Ou então, como podemos fazer isso? Divida a ideia. O meu líder, né, ele sempre diz, a gente precisa trocar figurinha, a gente precisa dividir a bola. Ele sempre fala isso. Então, às vezes é necessário estar com as pessoas e dizer, olha só, nós temos essa demanda. Como é que a gente pode lidar com isso? Então, busque esse trabalho em conjunto. Porque trabalhar em equipe é isso. Não é só mandar, né? É buscar com que as pessoas ofereçam soluções. Um líder, ele orienta as pessoas para que elas, de maneira autônoma, busquem soluções. O líder, ele faz com que os seus liderados busquem soluções. E você precisa procurar pessoas que vão trazer soluções, porque problemas nós já temos. Então agora vamos em busca das soluções para caminhar e ir em frente. Então, falando em ir para frente, vamos ao próximo princípio. Neste princípio, nós vamos tratar de algo que pode parecer, talvez, subjetivo, mas não é. Um líder precisa ser ousado. Então, quando olhamos para chefes e líderes, a gente nota a diferença porque um chefe, muitas vezes, ele não se compromete, ele muitas vezes não se arrisca. O líder é alguém que tem uma visão, que tem um desejo, que tem, eu vou usar aqui um termo que pode soar estranho, mas eu quero que você entenda isso de forma positiva. O líder, ele tem muitas vezes a fome do poder, ou seja, de alcançar algo. Então, a fome do poder não é o poder no sentido da ganância, de mandar, de pisar, de dominar, de ser um tirano, mas o poder de chegar até lá, de chegar até o alto da montanha e de alcançar uma meta. O líder, ele precisa pensar dessa forma. Só que para chegar em alguns lugares é necessário agir, tomar decisões difíceis. Então, é ser ousado. E isso rima muito com a coragem. O líder, ele precisa ter coragem, enfrentar, ir adiante. E como isso é complicado? Mas quando ele sabe o que ele quer, ele vai, ele busca. O líder, diferente do chefe, daquele que é contratado para executar tarefas, o líder, ele enfrenta os desafios, ele assume os desafios, porque ele tem vontade, ele tem sede. E assim, o líder, dessa forma, com essa sede, com essa gana, com essa vontade, esse desejo, ele vai perseguir os alvos que estão estabelecidos e assim ele leva o time com ele e gera o engajamento necessário.
Agora, quando falamos dentro desse conceito de ousadia, precisamos deixar claro duas coisas. E eu quero que você preste atenção, porque pessoas ousadas, corajosas, não são pessoas doidas. São pessoas que, primeiro, analisam o cenário, fazem uma análise de riscos, calculam os perigos, calculam as situações que podem causar danos, as situações que podem dar errado. Então, um líder corajoso, ousado, antes de mais nada, é o líder reflexivo. Ele pensa antes de agir, ele reflete. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando tratamos de coragem. Coragem não é ausência de medo. Então, um líder corajoso, um líder ousado, não é um líder que não tem medo de nada, que se mete em qualquer loucura e que vai... Não, não é isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. Então, se você quer ser um líder, precisa ser ousado, precisa ter coragem, precisa enfrentar os desafios que vêm à frente para que você chegue no alvo, na meta que é desejada. Mas isso é com planejamento, com análise, com cuidado e enfrentando os medos. E lembrando que o medo é um alerta. O medo te mostra o perigo que está à frente, para que você reflita e pense na melhor estratégia para desviar dos riscos ou pelo menos minimizar os problemas, as dificuldades do percurso e assim alcançar o objetivo que é tão almejado.